Eu vou falar sobre o condomínio voluntário que está situado nos artigos 1314 a 1316 do Código Civil. O condomínio é uma situação jurídica na qual dois ou mais proprietários exercem direitos simultâneos sobre o mesmo bem, adquirindo cada qual sua parte ou fração ideal sobre tudo, como ocorre em prédios e apartamentos, escritórios e outros. Cada condomínio utiliza o bem comum sem excluir o direito dos demais, formando-se assim uma pluralidade de sujeitos. A pluralidade dos titulares e a comunhão faz gerar a indivisibilidade do bem, exercendo cada condômino poder sobre a integralidade e não sobre parte determinada dele. O coproprietário, assim, é o dono de uma fração ideal sobre o bem comum, como também as áreas comuns, tais como os halls, áreas de lazer, corredores, quadras, e dentre outros. Divide-se o condomínio em geral, que no caso é ordinário, pela vontade das partes, por lei, e pelo casamento ou pela sucessão causa mortes, e edílico de forma especial da propriedade imóvel, mesclando a propriedade condominal indivisiva com a propriedade individual do titular sobre sua unidade autônoma. O condomínio ordinário, por sua vez, ele pode ser voluntário ou necessário. É voluntário quando é oriundo de uma declaração de vontade entre os coproprietários. E é necessário o condomínio quando não tem origem num acordo de vontades, mas sim de uma imposição de lei. O direito de usar e fruir significa que o condômino poderá gozar do bem, com algumas limitações em relação à propriedade individual, e não poderá, assim, alterar a destinação original da coisa comum, e também não poderá impedir que os demais condôminos exercitem o direito de uso e de gozo. Poderá cada condômino dispor livremente de sua fração ideal, sem se o bem for divisível, sem a necessidade de consentimento dos demais condôminos. E se o bem for indivisível, terá que observar o direito de preferência dos demais condôminos, seja na alienação ou no gravame do ônus real sobre o bem. Cada condômino poderá propor individualmente ação reivindicatória ou possessória, sem anuência dos demais, e a fim de defender o bem em seu todo, evitando a prática de ocupação indevida por lei ou mesmo de desvio ou turbação. O condomínio pró-indiviso é aquele onde diversas pessoas têm a propriedade comum sobre uma coisa fisicamente indivisível, e o direito de cada um pela fração ideal se estende sobre toda coisa, sem necessidade de dividir. Assim, a comunhão é de fato e de direito, sendo que os condôminos não têm posse de determinada parcela da coisa, pois tudo é de todos. A multipropriedade imobiliária é uma espécie de condomínio onde os diversos proprietários repartem o aproveitamento econômico de certo imóvel para fins de lazer ou não, em turnos de revezamento, normalmente semanais ou mensais, em períodos certos do ano. Cada coproprietário tem limitação quando ao seu exercício, mas possuem as demais faculdades jurídicas normais da propriedade, como a disposição e o gravame de ônus. E a fração ideal é tida como um bem indivisível e só que poderá ser alienado quando também alienada a unidade imobiliária autônoma. Deverá cada condômino contribuir no valor proporcional à sua parte com as despesas de conservação e de manutenção do bem em comum, assim, uma vez extintas essas tais despesas de um condomínio, cada coproprietário deverá contribuir para o rateio, sob pena
de ocorrência de enriquecimento indevido, mesmo que o adquirente de uma unidade autônoma não tenha levado o título de transferência ao registro imobiliário, tal fato não exime de sua obrigação legal em pagar as cotas condominais respectivas. E por fim, o condômino poderá renunciar sua fração ideal, beneficiando o condomínio como um todo. A renúncia é um dos direitos do condômino ao abrir mão de se tornar um titular da fração ideal ou da copropriedade do bem. A sua parte passa a crescer as dos demais, aumentando igualmente o valor relativo às despesas de cada um destes em função do acréscimo. O artigo 1017 do Código Civil regulamenta que, caso uma obrigação seja realizada em favor de todos os coproprietários e não for especificada a responsabilidade individual pela quitação do valor da dívida, será presumido, perante a lei, que cada condômino ficará obrigado proporcionalmente ao seu quinhão, e não de forma isonômica entre todos. Por sua vez, o artigo 1018 do Código Civil especifica que, se uma dívida for contraída em nome dos condôminos e em proveito da comunhão, aquele responderá individualmente pelo débito, podendo agir regressivamente contra os demais condôminos, para reaver o que quitou, deduzida sua parte. Boa noite, eu sou o Vitor Hugo Verne, que eu vou falar um pouco sobre os artigos 1319 e 1320 do Código Civil, que tratam do condomínio e as responsabilidades e deveres de cada qual com sua parte. Em um breve resumo, podemos ver que os artigos 1319 e 1320 tratam das responsabilidades dos condomínios, em se tratando de moradores, sob os frutos percebidos e divisão e equiparação de despesas. Neste sentido, é notável que se trata, em tese, de um morador responsável pelo condomínio e os moradores, onde o síndico é responsável por estar informando e prestando contas a outrem, recebendo quantias relativas ao condomínio para sua devida manutenção e eventuais eventos naturais que possam ocorrer. Em reuniões de condomínio, é perceptível que existe a prestação de contas e exigência dos moradores para a manutenção de eventuais itens de segurança, para os itens de segurança sempre estarem em dia, preservando assim a segurança e conforto não apenas dos moradores, mas também dos visitantes. Eles tratam também, em um breve resumo, de interpretação de um contrato de aluguel, onde o morador atual responde por perdas e danos causados a outrem ou ao imóvel, e também ao proprietário, não apenas ao apartamento da residência, mas aos outros locais e áreas dentro do perímetro. É notável que todos os moradores e também os proprietários que alugaram seu imóvel a terceiro são responsáveis por qualquer dano causado, sendo eles o causador do dano, a equiparar ou efetuar manutenção necessária em caso de danificação do imóvel ou prédio. Eu vou falar sobre os artigos 1321 e 1322 do Código Civil, que demonstram que os condôminos têm que fazer quando eles querem sair do condomínio ou quando eles querem vender uma parte de seus bens. O artigo 1321, ele deixa explícito que sempre que possível é bom usar a regra da partilha de herança, né, que nada mais é do que um direito potestativo, que é um direito incontestável, né? Ele é de uso meramente do possuidor e ele pode usar com liberdade, ele usa como quer. Só que a gente tem que ficar bem atento que ele pode usar como ele quer, porém sem atingir nenhum direito do terceiro, né, que tá contra ele. Então ele tem que tomar cuidado com isso. E o artigo 1322, ele esclarece sobre a venda de bens indivisíveis, né, onde ele tem que assegurar que os condôminos e estranhos, né, que não fazem parte daquele condomínio, eles têm que ter os mesmos direitos e não podem, o interesse de um ficar acima do interesse de outro. Então, o condômino que quiser vender essa parte dos bens, ele deve notificar as outras pessoas do condomínio para que eles estejam cientes e caso eles queiram comprar, eles têm alguma preferência em cima dos estranhos. Aí, se nenhum condomínio quiser comprar, se não der certo essa venda, aí os estranhos podem entrar para tentar comprar. E isso facilita porque, às vezes, num condomínio, nem todo condômino quer que entre um estranho no condomínio. Então, eles têm um pouquinho de preferência acima das pessoas que estão de fora, para eles poderem tentar manter o condomínio entre eles e assegurar esses direitos.
Referente ao artigo 1323, diz que a maioria dos condomínios escolherá o administrador, que poderá ser uma pessoa estranha ao condomínio, que deverá administrar no melhor interesse do condomínio como um todo. Já o artigo 1324 diz sobre a presunção. Se algum condomínio administrar sem a oposição dos outros, será presumido representante comum. Essa presunção deve se restringir aos atos de administração ordinária, não para aqueles de disposição ou outros que exijam poderes especiais. Sobre a administração de condomínios, no artigo 1325 diz que a maioria será calculada pelo valor dos quinhões. E no parágrafo 1º, as deliberações serão obrigatórias, sendo tomadas por maioria absoluta. No parágrafo 2º, não sendo possível alcançar maioria absoluta, decidirá o juiz, a requerimento de qualquer condomínio, ouvidos os outros. E no parágrafo 3º diz que, havendo uma dúvida quanto ao valor do quinhão, será este avaliado judicialmente. Então, sobre o artigo 1325, a maioria será calculada pelo valor dos quinhões, como já mencionado, de cada um dos comunheiros, e as deliberações serão tomadas por maioria absoluta, que é a metade mais um de todos os condomínios. Assim, se o critério da maioria é o valor dos quinhões, considerando um condomínio de 10 titulares, caso 2 deles detenham conjuntamente mais de 50% do valor dos quinhões, a vontade desses prevalecerá efetivamente nas deliberações a serem tomadas. Exige-se a decisão da totalidade dos condomínios, independentemente dos quinhões, sempre quando um condomínio quiser dar posse ou uso de sua fração ideal a terceiros estranhos. No parágrafo único do artigo 1314 isso menciona, o critério da maioria absoluta para deliberações do condomínio é supletivo, ou seja, o condomínio poderá estabelecer expressamente em convenção quórum especial diferenciado, podendo também não considerar o critério do valor dos quinhões. Não havendo cláusula expressa, prevalecerá a vontade legal. Agora, sobre o artigo 1326, onde diz que os frutos da coisa comum, não havendo encontrado estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões. E a partilha dos frutos da coisa comum na proporção dos quinhões admite estipulação em contrário ou disposição de última vontade. Isso somente quando não houver tal convenção é que a regra da igualdade com base no cálculo dos quinhões deverá ser observada. Oi, hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o artigo 1327 e 1328 do Código Civil. Sobre condomínio necessário. É necessário o condomínio quando não tem origem no acordo de vontade das partes, mas sim da imposição da lei. Vem tratando deste dispositivo do Código e reporta seu direito que tem o titular do imóvel. Vizinho, de ser proprietário na metade dos muros, paredes, cercas e valas construídas pelo outro vizinho. Esse trata do artigo 1327. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o 1328. O proprietário que tiver direito a extremar um imóvel com paredes, cercas, muros, valas ou velados, tê-lo igualmente adquirir meação na parede, muro, valado ou cerca do vizinho, embolsando-lhe a metade do valor do que atualmente vale a obra do terreno ou por ela ocupada naquele momento. Eu vou estar falando um pouco sobre o condomínio necessário, também conhecido como condomínio forçado. Ele decorre de determinação da lei como consequência inevitável do estado indiviso da coisa. Ele recai sobre bens que separam propriedades vizinhas, como é o caso de paredes, muros e cercas, e por isso ele está diretamente atrelado ao direito de vizinhança. Os artigos 1330 e 1331 do Código Civil fazem uma menção às normas do artigo 1297 e 1298 também do Código Civil. O proprietário, então, ele pode cercar, murar ou tapar o seu prédio urbano ou rural, podendo forçar o seu confinante, o seu vizinho, a proceder à demarcação entre os dois prédios, dividindo-se as despesas. Os muros ou cercas divisórias são considerados de propriedade comum.
sendo que estes marcos divisórios só podem ser retirados posteriormente de comum acordo entre os dois vizinhos. É importante também frisar, né, que em caso de dúvida ou confusão no estabelecimento de limites divisórios entre dois prédios, duas propriedades, ou seja, quando o registro imobiliário ele não esclarece devidamente, se utiliza então o critério da posse justa, que é para uma melhor distribuição da área. Assim, o proprietário ele tem direito apenas à área que não foi objeto de vício da posse. Também é importante frisar o artigo 1331 do Código Civil, que diz que para evitar, né, o prolongamento de um eventual litígio, não convindo os dois vizinhos no preço da obra, esse valor vai ser arbitrado por peritos e as despesas com os peritos vai ser de ambos os proprietários.